Boa noite, galerinha do segundo ano. Voltando aí às nossas atividades remotas, né? Creio que está acabando, né? Estamos prevendo para o mês que vem a volta às aulas. E a gente vai continuar falando sobre o romantismo, né? Dessa vez sobre o romantismo urbano. Na realidade, a gente vai fazer a correção, né, de uma atividade aí do terceiro capítulo desse livro aqui, ó. Memórias de um Sargento de Milícia, certo? Aqui é uma edição compacta, né? O livro original ele é bem maior, mas ele aqui tem todo o enredo e dá para você entender bem a história. Memórias de um Sargento de Milícia ele tem algumas características pitorescas, né? Ele foge um pouquinho daquele romantismo romântico, como a gente diz, e parte, digamos assim, para um princípio de comédia. Digamos que foi a primeira comédia brasileira, né? E a gente pode dizer que é comédia porque a gente pode comparar o personagem principal, o Leonardo, a outros personagens de outras comédias brasileiras, como João Grilo e Chicó, do Ariano Suassuna, como Pedro Malas Artes, do Monteiro Lobato, e tantos outros, como o Macunaíma, né, do Mário de Andrade. Então, é uma comédia porque o personagem principal, o protagonista aí do livro, o Leonardo, ele apronta muito, né? Ele é desordeiro, ele é mal educado e ele apronta bastante. Bem, a história começa, para ajudar vocês a resolver as questões, ela começa com uma viagem de navio de Portugal para cá. Em qual período? No período joanino, né? Qual foi o período joanino? Início do século XIX, quando Dom João VI veio para cá em 1808, com a família real fugindo lá, como a gente já conversou em sala de aula, da invasão napoleônica, né? Que naquele tempo se expandia por toda a Europa, né? Então, numa viagem para o Brasil, vinham no mesmo navio Leonardo Pataca, né? Também chamado de Meirinho. Leonardo Pataca, por quê? Por causa do dinheiro mesmo. Leonardo era, digamos assim, meio mercenário, né? Recebia propina. Se fosse um personagem que a gente fosse enquadrar nos dias de hoje, chamaria-se Leonardo Propina, né? E Meirinho por quê? Meirinho porque ele era uma espécie de oficial de justiça, né? Ele defendia um cargo público e deveria se chamar Pataca porque recebia com certeza propinas. Então Leonardo Pataca, vindo para o Brasil, ele conheceu no navio uma moça, né, chamada Maria das Hortaliças, né? Você vê que o clima de comédia ele se estende até o nome dos, ou das, como vocês preferirem, das personagens, né? 7 meses depois de chegarem ao Brasil, a Maria das Hortaliças já teve um neném. Poxa, deve ter sido um neném prematuro, desse tamanho, né? 7 meses só. Só fazia 7 meses que eles tinham se conhecido. Só que o moleque nasceu grande e forte e robusto, né? Isso quer dizer que a Maria das Hortaliças já tinha praticado outros atos antes de conhecer o Leonardo Pataca, né? E o Leonardo Pataca já começou a ficar cismado com a criança, né? Alegando que não era filho dele. Na realidade, né? Com 7 meses já tinha nascido um menino normal. E aí começa a desenrolar da trama. O Leonardo Pataca expulsa a Maria das Hortaliças de casa, né? E junto com ele o Leonardinho, né? E o Leonardinho vai para a rua. E é mal criado na escola, foi morar com uma madrinha e acabou, nessas suas aventuras, ficando adulto, acabou sendo preso pelo Major Vidigal. Só que o Major Vidigal tinha uma amante que era muito amiga da madrinha de Leonardo. E junto ao Major Vidigal, né, a sua amante, conseguiu que, além de ser solto, o Leonardo fosse promovido a sargento, né? Então o Leonardo tornou-se o sargento, esse sargento de milícias que nós conhecemos, né? Lembrando para vocês que milícias hoje é um termo muito comum que nós chamamos milicianos, mas na palavra original, na concepção original, milícia é a arte da guerra, né? O poder da guerra, o dever da guerra são as milícias, né?
Então esse é um pequeno resumo, né? Leonardo acaba casando no final, e como era característica do romantismo, né? A gente via lá no início das aulas os finais felizes, né? Então essa foi a principal e única obra do Manuel Antônio de Almeida, que fez muito sucesso porque fugia do padrão do romantismo brasileiro então da época, né? Pelas características de comédia, os personagens eram anti-heróis, né? Não tinha nada demais, as mulheres eram erradas, não é isso? O mundo não era tão colorido quanto parecia nos romances, digamos assim, nos romances românticos, né? Então é sobre isso que vocês vão falar hoje, vão responder aí as questões da 128 e 129, tá certo? Baseado no meu texto aí, nesse vídeo que eu mandei para vocês. Qualquer dúvida, vocês consultem o livro, façam novamente uma leitura e corrijam aí os exercícios que eu passei na aula anterior, que vai da página 128 até a página 129. Tá beleza? Ok, um abraço, logo logo a gente tá de volta. Só dá para postar.